Boa tarde, irmãs e irmãos em Cristo. Gostaria de saudar o Reverendo Senhor Padre Francisco Calembe, o vosso pároco nesta comunidade de Santa Teresinha de Menino Jesus, aqui da... Como se chama esta zona? Mangumbala. Saudar os reverendo Sr. Padre Cipriano Pena, meu secretário pessoal, os senhores diáconos Leonardo e Luís, e saudar todos e cada um de vós, particularmente os evangelistas, senhores evangelistas, os catequistas, os líderes dos diferentes apostolados que aqui se encontram, as irmãs engajadas pastoralmente aqui, as irmãs mensageiras, as irmãs filhas da África, seja do Imaculado Coração de Maria, e todos e cada um de vós, na sua responsabilidade eclesial, mas também aos fiéis leigos desta paróquia de Santa Teresa de Menino Jesus de Mangumbala. Que o Senhor vos abençoe neste dia, os proteja e vos cuide. Infelizmente estamos debaixo da chuva, por conseguinte vou tentar ser brevíssimo, embora com aquela intensidade que se requer na vivência deste grande mistério que estamos a celebrar no dia da ceia do Senhor. De facto, eu vim presidir aqui, devia estar na catedral, conforme mandam as rubricas, conforme mandam as normas da Santa Mãe Igreja. Porém, estou aqui no vosso meio porque ouvi o progresso espiritual que estás a fazer, que há um ano atrás nós erigimos esta paróquia, mas erigimos-la não tendo praticamente nada. Porém, me chegam aos ouvidos o grande esforço que estás a fazer na ereção deste templo, esta casa do Senhor, que com o contributo de todos, com a dedicação de todos, com o esforço de todos, paulatinamente este templo, se vai erguendo, vai manifestando assim que vós estáis engajados no crescimento da vossa comunidade. Um crescimento que não pretendeis que seja apenas um crescimento material notório, mas também um crescimento espiritual, onde cresçais nos sacramentos, onde cresçais nos sacramentais e onde cresçais na harmonia e na unidade como cristãos de uma mesma comunidade paroquial. Portanto, este crescimento não só se manifesta no templo que estás a erguer, senão que também na casa para o sacerdote, na residência para o sacerdote. Quando nós viemos aqui pela primeira vez, eram apenas pedras sobre pedras, não havia absolutamente nada. Mas hoje a gente, ao passar para este local, para esta jurisdição paroquial, a nossa alegria é grande de contemplar, na verdade, que a residência do sacerdote já tem um aspecto notório, já é visível. Antes da celebração da Eucaristia, o padre levou-me para ver um pouco. É uma casa que a gente deve tirar o chapéu, como dizemos, na linguagem popular, com mais de 7 quartos, parece, não é? E todos eles bem concebidos, e grandes, enormes. E até o padre apresentou-me aí o quarto para o bispo. Isto anima realmente, anima. E por conseguinte vos encorajo para que continueis assim a dedicar-vos do vosso crescimento espiritual, na verdade, não é? Nesta coesão, nessa intrusão como comunidade, mas também no vosso crescimento material. Aqui está o templo, embora ainda não esteja coberto, mas é notório o vosso esforço. Certamente, quando voltemos aqui, o templo estará um pouco mais adiantado, se calhar estará coberto,
e já não estaremos debaixo da chuva. Mas eu ainda vos animo com o templo, que venhas a construir salões para a catequese, que venhas a construir salões para as festas, porque como vocês sabem, na igreja não se pode rezar, não é? Perdão, na igreja não se pode comer, não é? Na igreja não se pode dançar, não é? Então, quando a igreja concluir, tereis que ter salões paroquiais onde dançarem, ou não é assim? Onde fazerem as festas, ou não é assim? Não no templo. O templo está concebido para rezar. O templo está concebido para adorar o Santíssimo. O templo está concebido para estarmos perto de Deus, porque aqui estará o Santíssimo Sacramento. E quem se ajoelha diante do Santíssimo Sacramento, se ajoelha diante do próprio Deus, ou não é assim? Conversa com o próprio Deus, de tu a tu, como Moisés conversava com o Senhor, de tu a tu, como o povo de Israel também, Arão, o povo, Moisés, conversavam com o Senhor quando transportavam aos ombros a arca onde habitava o Senhor, quando transportavam a arca do Santíssimo, onde habitava o próprio Deus. Conosco também é assim. Portanto, amanhã, quando concluirmos a construção desta igreja, quando a concluirmos, que seja exclusivamente para a adoração ao Santíssimo, para a liturgia, para os sacramentos, o sacramento do batismo, as ordenações, por que não? Se amanhã tiverem filhos e filhas desta casa, desta vossa comunidade paroquial, a ordenação sacerdotal vai acontecer aqui na paróquia, ou não é assim? Os votos das moças que se entregam a Deus, votos perpétuos, votos simples, as promessas, a entrada no noviciado, a entrada no postulatado, vai ser aqui também, ou não é? É mesmo. Por isso, vos encorajo, filhos e filhas, dedicai-vos na construção do vosso templo. O vosso templo espiritual, porque vocês são pedras vivas do Senhor, e o vosso templo material, que é este. Que o Senhor vos abençoe e vos cuide. E hoje celebramos a ceia do Senhor, a missa da ceia do Senhor. E é uma missa muito importante para a nossa igreja, para a nossa vida. De manhã, conforme as rubricas da igreja, o bispo deve reunir-se na catedral com os sacerdotes, com os vigários, com os bispos auxiliares ou eméritos, com os vigários paroquiais, com os religiosos e religiosas. E ali, na Quinta-feira Santa, e ali na catedral, portanto, os padres, os sacerdotes, fazem a sua promessa, renovam as suas promessas sacerdotais. Renovam as suas promessas sacerdotais. E o bispo, por sua vez, bendiz o óleo dos catecúmenos e bendiz o óleo dos enfermos e consagra o óleo do crisma. E o óleo do crisma é consagrado porque é aquele óleo que se utiliza para o sacramento da confirmação, que se utiliza também na ordenação sacerdotal para ungir os sacerdotes nas mãos e na sagração episcopal ou ordenação episcopal para ungir o bispo na cabeça. E então, na Quinta-feira Santa de manhã, se celebra a missa na catedral. E nós, já é tradição na nossa diocese, que a missa de quinta-feira passou para as terças-feiras. Todas as terças-feiras santas, o bispo preside a missa e todos os sacerdotes vêm das aldeias, vêm das missões, vêm dos centros, vêm lá do Londimbali, do Mundundo, da Xilata, da Catata, do Cachiumbo, do Bailundo, do Bimbe, vêm todos e se reúnem com o bispo na catedral e celebramos. E depois eles levam os óleos consagrados que vão utilizar, consagrados e bendizidos, que vão utilizar
ao longo do ano nos sacramentos e nos sacramentais. E nós já fizemos isto na terça-feira passada e tivemos a cobertura dos meios de comunicação. Ali esteve a Rádio Eclésia, que transmitiu em direto, e esteve também a Missão no Ambo, que sempre acompanha a atividade do Bispo e transmitiu em direto. E quero crer que agora também está a transmitir em direto, ou não é assim? Por conseguinte, hoje vocês estão no mundo. O mundo inteiro vos está a ver, por isso vos peço, cantem bem, está bem? Vos estão a ver na Alemanha, vos estão a ver em Portugal, vos estão a ver na Índia, vos estão a ver no Brasil, vos estão a ver no Japão, vos estão a ver aqui no Ambo, em Luanda. Por isso cantem bem, está bem? Sim. Cantem bem para Deus. Sim. E esta tarde, então celebramos esta Eucaristia bonita, linda e importante da Ceia do Senhor, onde vivemos 3 momentos importantes. O primeiro momento é a instituição, não é, da Eucaristia. A instituição da Eucaristia. Jesus Cristo institui a Eucaristia. E o que é a Eucaristia? A Eucaristia é este momento no qual, não é, Jesus Cristo se entrega como vítima do sacrifício para nos salvar, para nos resgatar das amarras do pecado. E a Eucaristia Jesus Cristo celebrou a Eucaristia no momento da Páscoa judia, no momento em que os judeus celebravam a Páscoa, como acabamos de escutar na primeira leitura do livro do Êxodo. Os judeus celebravam a Páscoa todos os anos. E o que era a Páscoa judia? A Páscoa judia era o momento no qual os judeus sempre ensinavam a todas as gerações como Deus les tinha libertado do Egito. Deus, da mão de Moisés, libertou os judeus que estavam cativos do Egito. E depois de libertá-los, os judeus passaram a pé enxuto o Mar Vermelho para a terra da promessa. E na travessia do Mar Vermelho, Deus fez milagres e prodígios. Deus fez sinais notórios. E ao longo da travessia pelo deserto, Deus também esteve sempre presente ao lado do seu povo, até chegarem à terra da promessa. Moisés, é verdade, não entrou na terra da promessa, mas pela mão de Moisés, o povo passou da escravidão para a liberdade. E então, todos os anos, por altura da Páscoa, o povo celebrava para recordar a Páscoa, a passagem, o êxodo, não é? Do Egito para a terra da promessa. Por isso tinham que comer um cordeiro de 1 ano de idade e comê-lo com ervas amargas. E não sobrar absolutamente nada. Não devia sobrar nada. E onde as famílias eram pequenas em número, deviam convidar os vizinhos até comer tudo. Não podia sobrar nada. E reparem, meus irmãos e minhas irmãs, que é neste contexto da Páscoa judia, da Páscoa judaica, da recordação dos judeus, que Jesus também convida. Quem é que convida para comer o Cordeiro Pascal? Aos seus amigos, aos seus apóstolos, aos 12, os convida, dizendo: vamos comer a Páscoa. E quando chegam para comer a Páscoa, Jesus não tinha um cordeiro. E quem é que se oferece como cordeiro, que se imola? É o próprio Jesus Cristo. É o próprio Jesus que se entrega. E reparai que no momento em que Jesus Cristo toma o cálice, toma a copa com vinho, e toma o pão e diz: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue, é ele próprio que se entrega. E Jesus diz ainda: fazei isto cada vez que fizerdes isso, que o façais em minha memória, que o perpetueis em minha memória. E olhai, irmãos e irmãs do Senhor, a Páscoa de Jesus Cristo, em que Jesus se entrega como vítima,
Jesus se entrega como cordeiro, não é uma Páscoa que olha para trás, como a dos judeus, que olhava para trás, dizendo, fomos libertados. Mas a Páscoa de Jesus olha para frente. Sempre que fizerdes isso, sempre que perpetuardes isto, fazei-o em minha memória, até que eu volte, até que Jesus Cristo volte de novo, volte definitivamente. Por isso, cada vez que nós celebramos a Santa Eucaristia, o fazemos em memória de nosso Senhor Jesus Cristo. E o segundo momento é a instituição do sacerdócio. O segundo momento que vivemos no dia de hoje é a instituição do sacerdócio, os padres. Naquele momento em que Jesus Cristo tira o pão, o parte e o entrega aos seus discípulos, tira a copa com vinho e ergue-a, dizendo, este pão é o meu corpo. É o meu corpo que eu vos entrego. É a minha carne que eu vos entrego. E este cálice de vinho é o meu próprio sangue. E manda aos seus discípulos dizendo, não é? Fazei isto, vós que sois meus apóstolos. Fazei isto. Mas sempre que o fizerdes, revivereis este momento que eu estou a viver convosco. A partir deste momento, meus irmãos, Jesus Cristo institui o chamado sacerdócio ministerial. Quer dizer, nós todos somos sacerdotes, porque pelo batismo somos eleitos e somos feitos filhos adotivos de Deus. E entramos numa categoria, quer dizer, somos sacerdotes, profetas e reis. Todos aqueles que estão batizados, somos sacerdotes, profetas e reis em Jesus Cristo, que nos fez filhos adotivos de Deus. Mas, destes filhos que são batizados, alguns são escolhidos, são tirados do povo, são escolhidos e são ungidos. São ungidos e depois devolvidos no meio do povo para fazerem o que Jesus fez no dia de hoje. Para celebrarem a Santa Eucaristia, para estarem no meio do povo, como sacerdotes também, como profetas e como reis, mas exercendo o mesmo ministério de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, alguns de nós somos sacerdotes ordenados, somos padres. Temos aqui 2 diáconos, 2 jovens que já terminaram os estudos, já se prepararam, o bispo e a comunidade os considerou dignos e o ano passado foram ordenados diáconos. Estão à espera de serem ordenados sacerdotes. Quando chegar o momento, então, eles serão ordenados sacerdotes. E como sacerdotes, estarão ungidos, habilitados para celebrarem a Santa Eucaristia. Quer dizer, no meio do povo, serão aqueles que vão realizar o mesmo gesto que Cristo no dia de hoje realizou, que é o de abençoar o pão, que é o corpo de Cristo, abençoar o vinho, que é o sangue de Cristo, e entregá-lo aos fiéis, entregá-lo à comunidade, para que a comunidade assimile o próprio Cristo dentro dela, para que cada fiel assimile o próprio Cristo. Vamos a ver que grande é este mistério, meus irmãos e minhas irmãs do Senhor. E ao Padre, naturalmente, lhe está dado celebrar a Santa Eucaristia, mas também lhe está dado a pregação da palavra. O Padre é aquele que prega a palavra de Deus e não prega uma palavra qualquer, não prega uma filosofia qualquer, não prega uma doutrina qualquer. O Padre prega o Evangelho de Cristo. E o Evangelho transforma. O Evangelho transforma. E o Evangelho de Cristo que é pregado é exigente. O que é que exige? Exige a conversão, exige a adesão, exige atinar, quer dizer, os nossos passos
devem estar ao compasso do próprio Evangelho de Cristo. Não está bem que a pessoa que escuta o Evangelho de Cristo por um lado, a sua vida anda por outro lado. Está bem assim? Não está bem. Então, quem ouve o Evangelho de Cristo, transforma o seu coração e o adequa à vontade de Deus nosso Pai. Aquela vontade que nos foi ensinada por Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse: ouviste dizer antigamente, mas eu vos digo. Eu vos digo. E Jesus Cristo resume toda a sua missão, não é? Todo o seu ensinamento em um só mandamento. Qual é? Qual é o mandamento que Jesus Cristo nos deixou de todas aquelas leis e mandamentos que havia? Qual é o mandamento que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou? Um só. O amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso irmão. Nisto se resume a lei e os profetas. Não há outro maior mandamento acima destes. Não há. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso irmão. E acabou. Quem isto realiza, não é? Atinou com Jesus Cristo. Compaginou, não é? A sua vontade, os seus passos, o seu caminho com aquilo que Jesus Cristo quis de nós, quis dos homens. E de facto, por isso mesmo hoje é nosso dia. Hoje é dia dos sacerdotes. Devias felicitar o vosso Padre. Esse é o dia em que o Senhor nos instituiu seus discípulos, aqueles que atuam em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E por conseguinte ao Padre, para que seja como Jesus Cristo, tem muitas exigências. Muitas. Uma das exigências é que, em primeiro lugar, ele seja amigo de Deus. Que o Padre seja ele o primeiro amigo de Deus. Que esteja ao lado de Deus, em sintonia com Deus. Que ele fale primeiro com Deus antes de falar ao povo. Que seja ele o primeiro que conversa com Deus antes de conversar com o povo. Que seja ele o primeiro em arrepender-se dos seus pecados antes de ouvir os pecados do povo. Que seja ele o primeiro em visitar os doentes. Que seja ele, por isso se exige que o padre não se esconda na sacristia. Que antes, pelo contrário, que saia ao encontro do povo. Converse com o povo. Visite os doentes. Reconcilie os casais que estão desavindos. Que o padre dê catequese às crianças. Que o padre fique no confessionário. Estão a ouvir, Padre Francisco? É mesmo isso. Nós, sacerdotes, é este ministério que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Amanhã, quando este templo terminar, tiveres o conforto que esta comunidade te vai dar com o seu empenho, a sua dedicação, não fique no templo, meu filho. Saia do templo. Vai ao encontro dos fiéis que Deus te deu, que Deus pôs diante de ti. Saia, conversa com eles. Escuta os seus problemas. Confesse os que quiserem confessar-se. Alivie com o olho dos enfermos aqueles que estiverem enfermos, para que se reencontrem consigo mesmo e curem as suas doenças. Quando curarem as suas doenças, tenham novamente esta alegria de viver. E se Deus os chama, porque vão reconciliados com Deus, então serão acolhidos no reino de Deus. Sim. Falam-se dos novos areópagos. Novos areópagos são aqueles lugares onde se encontram pessoas que querem converter a sua alma ao Senhor. E quais são esses novos areópagos hoje em dia? Hoje em dia os novos areópagos são os quartéis militares. Ali nos quartéis militares a tropa quer converter a sua alma. Muitos soldados querem encontrar o Senhor. E por isso mesmo, como sacerdote, meu filho, como sacerdotes que somos, havemos de ir aos quartéis. Aí encontraremos gente ávida de conhecer o Evangelho de Cristo. Os novos areópagos são as centralidades que se estão a construir. Não se pode conceber que se construa uma centralidade onde não haja igreja. E as pessoas, não é? Onde é que vão rezar se não construirmos igrejas ali?
Onde é que vão rezar as pessoas? Onde é que vão confessar os seus pecados? Se não construirmos centralidades? Em lugar nenhum. Por isso, se não construirmos igrejas nas centralidades. Por isso, se nos requer a nós sacerdotes que ali, onde se construa uma centralidade, ali onde se erga uma aldeia, a nossa presença sacerdotal se faça realidade. E outros areópagos que hoje em dia, não é, nos são manifestas, além dos quartéis, das centralidades e dos condomínios, são os imigrantes. O mundo é cada vez está cada vez mais misturado. Há pessoas que vêm de outras terras, mas querem também ouvir o Evangelho de Cristo, querem estar ao lado de Cristo, querem que Cristo os fale. E a pessoa que deve aproximar-lhes Cristo somos nós os sacerdotes, somos nós os padres. Logicamente, além dos catequistas, além das irmãs, além dos fiéis também, fiéis preparados, que partilham a Sagrada Escritura na paróquia, que no dia a dia refletem sobre a Sagrada Escritura. Estes também estão capacitados para evangelizar, para ir ao encontro daqueles que, de facto, necessitam a palavra de Deus. Outro areópago, por exemplo, é a prisão. Na prisão, a gente quando vai à prisão encontra aí jovens de 17, 18 anos, meninas e rapazes ávidos de ouvir a palavra de Deus. E é curioso notar que muitos lá na prisão, depois de terem cometido um crime, quando estão lá na prisão, com o sofrimento que isto conleva, não é? Convertem a sua alma e querem ouvir a palavra de Deus, querem confessar-se, querem aceder ao sacramento. E quem é que vai levar o sacramento? Somos nós, os sacerdotes. Por isso, amados irmãos do ministério sacerdotal, hoje é nosso dia, sim, mas é um dia para que reflitamos sobre esta grande e grave responsabilidade que o Senhor impregnou em nós, de estarmos no meio do nosso povo, mas ao mesmo tempo de sermos um sinal e um símbolo diferente. É verdade que muitas vezes os fiéis, muitas vezes a igreja, sofre também com os padres que não são bons. Ou não é assim? Há muitos padres que não são bons e que a sua conduta, o seu proceder deixa muito a desejar. Deixa muito a desejar. É verdade. Mas também é verdade que o Papa Bento XVI, de feliz memória, na celebração do centenário de São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos sacerdotes, em 2019, dizia-nos, dizia-nos o Papa de feliz memória, e apelava aos fiéis dizendo: olha, quando vocês virem um sacerdote cuja conduta não é exemplar, não é modelo, por favor, não pensem naquele sacerdote que não é bom. Pensem antes naqueles outros sacerdotes que são bons, que todo momento estão no confessionário, que visitam os doentes, que se dedicam a dar catequese às crianças, que, sobretudo também naqueles missionários, que dedicam a sua vida lá nas missões, onde não há água, onde não há água canalizada, onde não há eletricidade, onde não há cobertura de rede telefônica, onde para se chegar ali é preciso, é verdade, andar, não é? Às vezes a gente vai de carro até um certo ponto, mas há pontos aos quais os carros não chegam. E o missionário tem que ir a pé ou em moto. E o Papa Bento XVI nos dizia: pensai neles, pensai neles. E pelo contrário, rezai também por aqueles sacerdotes que não são modelos, para que o Senhor transforme os seus corações, para que eles se convertam também, se convertam ao Senhor. E por isso mesmo, filhos muito amados, peço-vos, cuidai os vossos padres. Tendes aqui um sacerdote, está sozinho, não é, padre? Estão a ver? Está sozinho. Cuidai o vosso padre. É uma bênção de Deus, é uma graça. E conforme o número de paróquias vai em aumento,
O bispo sente mesmo na cidade que não há padre. Cuidai os vossos padres e nas vossas casas, nas vossas famílias. Se o vosso filho, o vosso neto, sobrinho ou sobrinha, menina, manifestar que quer ser padre ou quer ser irmã, por favor, não impeçais. Ajudai, que ajudeis a criança a ir à paróquia, a dar o seu nome, a atender o grupo dos vocacionados ou vocacionadas, para que amanhã se consagre. Porque afinal os padres não vêm dados ao acaso, não, são filhos e filhas. As irmãs são filhos e filhas de famílias concretas, que saem das paróquias, saem das comunidades. Por isso, permiti, por favor, que os vossos filhos entrem nos seminários. E eu, que sou o pai e pastor, os cuidarei. Cuidarei os vossos filhos, para que amanhã cheguem ao ministério ordenado. Tenho aí um seminário grande de filosofia, cada vez tenho menos jovens para padres. Tenho um seminário grande de teologia e cada vez tenho menos jovens para padres. Sou propedêutico que o seminário menor é que tem um grupo mais ou menos aceitável. Mas a filosofia e a teologia são poucos. Na filosofia são aproximadamente 103 meninos. E na teologia já não chega a 90. E antigamente a teologia eram 100 e tantos, filosofia quase 200. O número vai reduzindo. E enquanto as paróquias aumentam. Está bem assim? Não está bem. Porque só em 2024 e em 2025, não é? Erigimos 13 novas paróquias. Entre elas esta vossa. 13 novas. 8 e 5. Já viram? E não tenho sacerdotes. Por favor, filhos muito amados. Mães, não impeçais os vossos filhos de entrarem para o seminário. E as vossas filhas de entrarem para os conventos. Porque a messe é grande e os operários são poucos. E finalmente hoje refletimos sobre o mandamento do amor. Reparem que nosso Senhor Jesus Cristo, que é Mestre e Senhor, lembrai-vos quando Jesus pergunta aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E Simão Pedro toma a palavra e diz: tu és o Messias, o Filho de Deus. Tu és o nosso Mestre. E Jesus lhe diz: Simão, não é? Simão Pedro, isto não foi a carne que te manifestou, senão o Espírito do Senhor. Não digas isto a ninguém. Simão Pedro reconhece Jesus Cristo como Mestre e como Messias. Mas reparem que hoje, Simão Pedro, que sabia que Jesus era Mestre e Senhor, quando Jesus lhes vai dar aquele sinal de lavar os pés, Pedro diz: não me laves os pés. Mas Jesus Cristo diz-lhe: o que eu faço é um sinal, um gesto, para que vocês também façam uns aos outros. Como eu vos lavei os pés, que vocês se lavem os pés uns aos outros. Nisso então saberão que vocês são meus discípulos. Este é o mandamento do amor, meus irmãos. Que nós também, no dia a dia, a nossa vida esteja posta ao serviço dos nossos irmãos. Senão a nossa vida não tem sentido nenhum. Se conservarmos a nossa vida para nós mesmos. Somos grandes na medida em que servimos os nossos irmãos, particularmente aqueles que mais sofrem, aqueles necessitados. E este é o compromisso que deixo nesta comunidade. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor, por intermédio de sua mãe Maria Santíssima, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, cuide e abençoe o Santo Padre, o Papa Leão, que dentro de 16 dias aproximadamente estará aqui no nosso meio para abençoar-nos, para animar-nos na fé. E a nós, que somos seus filhos e suas filhas, desta comunidade paroquial de Santa Teresinha de Menino Jesus de Mamumbala, o Senhor nos abençoe, nos cuide e nos proteja hoje e sempre. Amém. Amém.